Às vezes nós entramos em uma guerra sem bater continência ao nosso Tante general. volte entriamo in guerra senza fare contingenza al generale. E é onde muitas vezes nós perdemos a batalha E lì noi perdiamo la battaglia. porque não fomos ao nosso general e não pedimos algum conselho sobre Perché ele. non siamo andati al generale e abbiamo chiesto dei consigli a lui. Sempre quando um soldado vai para uma batalha, para uma guerra, Sempre quando un soldato va a una battaglia, a una guerra, ele chega diante do seu general e bate lui continência. arriva dinanzi al generale e fa così. Diante de Deus é a mesma coisa. E dinanzi a Dio è la stessa cosa. Quando você vai guerrear de alguma forma, Quando tu vai a guerreggiare in qualche forma, in qualche maniera, seja que quando você guerreie de uma guerra pequena sia una guerra piccola ou uma guerra grande, o una guerra molto grande, você sempre tem que bater continência ao seu general primeiro. tu devi sempre andare al tuo generale prima. Eu já vi muitos ministérios morrerem Io ho già visto tanti ministeri morire porque entra numa batalha sem bater continência ao general. perché entri in una battaglia senza andare dal generale. Eu não posso entrar em uma guerra no meu ministério Io non posso entrare in guerra nel mio ministero sem que eu tenha uma vida de continência com o meu senza general. che io abbia una vita con il mio generale. Eu não posso chegar e orar por alguém Io non posso arrivare e pregare per qualcuno sem que eu tenha uma vida de continência ao meu general. senza che io abbia una vita con il mio generale. Eu não posso expulsar um demônio Io non posso cacciare via i demoni sem que eu tenha uma vida de continência com o meu senza che general. abbia una vita con il generale. Quantos estão entendendo de uma maneira espiritual Quanto isso? capiscono in una maniera spirituale questo? Eu não posso chegar na porta do inferno guerreando Io non posso arrivare all'inferno guerreggiando sem ter uma vida de continência com o meu general. senza prima avere una vita con il generale. A forma que eu irei falar em alguns momentos, La maniera che io vi parlerò, eu quero que você seja sensível ao Espírito Santo. voglio che voi siate sensibili allo Spirito Santo. Eu repreendo desse momento Io caccio via in questo momento todo espírito de passividade, ogni spirito di passività, todo espírito de letargia, ogni spirito di letargia, todo espírito que bloca o entendimento, ogni spirito che blocca la conoscenza, todo espírito de distração. ogni spirito di distrazione. Eu mando embora no nome de Io caccio Jesus. via nel nome Eu di mando embora Gesù. no nome de Io caccio via nel Jesus. nome di Todo Gesù. espírito de Ogni enfermidade, spirito di infermità. eu mando embora no nome Io de caccio via Jesus. nel nome di Gesù. Todo espírito de apatia, Ogni spirito di apatia, de desânimo, di debolezze. eu mando embora no nome de Io caccio Jesus. via nel nome di Gesù. Querido, você sente o general aqui ou não? Voi potete sentire il generale qui o no? Você sente ou não? Tu riesci a sentirlo? Sente ou não? Tu senti o no? Você sente ou Tu não? senti o no? Então bate continência para ele e diga Allora, amém, vai così, Senhor! amen Signore. Amém, Senhor! Amen Signore. Lembre-se disso todas as vezes. Ricorda di questo, ogni volta. Você tem que bater continência Tu com o seu devi general. battere contingenza al Signore. Devemos chegar diante dele. Dobbiamo arrivare dinanzi a Lui. Não é uma postura religiosa. Non è una postura É religiosa, uma vida de continência ao ma meu sì una general. vita con Lui. É uma vida de adoração. Una vita di adorazione a É Lui. uma vida prostrada diante Una dele. vita prostrata dinanzi a Lui. Quando o pastor me pediu para me trazer uma palavra, Quando il pastore mi ha chiesto di portare una parola, muito antes dele falar da palavra, que prima ancora che lui mi desse la parola, eu já estava conversando com ele sobre a palavra. io già parlavo a lui della parola. E ele falou assim: então você leva essa palavra E lui mi ha quarta-feira. detto, allora predica questa parola mercoledì. Muitas vezes nós pregadores, nós nos preocupamos Tante volte noi che predichiamo ci preoccupiamo em levar uma palavra para a igreja. in portare una parola alla Muitas vezes Chiesa. nós deixamos de conquistar alguns níveis em Deus Ma a volte lasciamo di conquistare dei livelli in Dio porque estamos mais preocupados em levar uma palavra para a igreja do que uma palavra para e nós. siamo preoccupati a portare una parola che a ricevere una parola. Eu mais do que ninguém, Io più di qualsiasi altro, os meus ouvidos estão mais próximos dessa palavra. i miei orecchi sono più vicini a questa O que eu quero parola. dizer com isso? Cosa vuol dire con questo? Que para mim pregar, Che prima che io predico, eu já vivi ela. io ho vissuto E questo procuro viver e mais. procuro vivere Não ogni que eu giorno. seja melhor do que alguém. Non che io sono migliore di qualcuno. Toda palavra está sujeita ao pregador. Ogni parola è soggetta al predicatore.
Eu falo muito de viver no Espírito. Io parlo tanto di vivere in spirito. Por que você acha que eu falo muito de viver no Espírito? É porque eu sou mais espiritual do que você? Não. Perché tu credi che io parlo in più di vivere lo spirito? Perché io sono più spirituale di voi? Eu falo de viver no Espírito porque a minha carne pende viver para a alma. Io parlo di vivere lo spirito perché la mia carne vuole vivere nell'anima. Eu tenho vontade de viver para a alma. Io ho voglia di vivere nell'anima. Porque pecar é gostoso, não é verdade? Perché il peccato è buono, vero o no? É verdade ou não é? Vero o no? Só eu que acho bom o O pecado? solo io che penso che sia buono il O peccato. pecado é bom para a carne, Il peccato fa bene alla carne, porém mata o espírito. però uccide lo spirito. Quando eu falo de viver no nível do Espírito, Quando io vi dico di vivere nel livello dello spirito, é porque eu tenho também dificuldade de viver no è Espírito. perché io ho questa difficoltà di Por isso que eu vivere. digo que meus ouvidos estão mais próximos dessa Per palavra. questo vi dico che i miei orecchi sono attenti a questa parola. Porque tudo que eu falo aqui, Perché tutto ciò che vi dico, eu me comprometo diante io dela. mi do il compromesso dinanzi a questo. E quando o pastor me chamou para me pregar, E quando il pastore mi ha chiamato per predicare, eu ainda fiquei pensando em algumas hipóteses de pregação. io pensavo a delle prediche. Eu não fui buscar pregação na internet. Io non sono andata su internet a cercare niente. Não que eu veja isso que seja pecado. Non che sia un peccato, Muito pelo contrário, eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar aquilo que eu aprendi. ma anzi non ho nessuna difficoltà di predicare quello che ho imparato. Mas Deus falou comigo. Ma Dio ha parlato a me Deus disse, prega e Dio mi ha detto: predica daquilo que você é cheio. quello che tu sei pieno. Vocês vão entender o que eu disse. E voi capirete questo. Deus disse, prega Dio mi disse: predica aquilo que você está cheio. quello che tu sei pieno. A Bíblia diz que quando Pedro passava em Atos capítulo 5, La Bibbia dice che quando Pietro passava, os enfermos eram curados. gli infermi erano guariti. Sabe o que entendemos com isso? Sai cosa capiamo con questo? Que você só transborda daquilo que você é Che cheio. tu trabocchi di quello che tu sei pieno. Você só transborda daquilo que você é Tu cheio. trabocchi soltanto di quello che tu sei Se eu pieno. e você somos cheios de Se orgulho, noi siamo pieni di orgoglio, nós vamos transbordar o orgulho. noi traboccheremo orgoglio. Mas se eu e você somos cheios do Espírito Ma Santo, siamo pieni dello Spirito Santo, você transborda o Espírito Santo. traboccherai Spirito E Santo você impacta outras vidas e com o tu Espírito impatterai Santo. altre vite. Você impacta outras vidas Tu impatterai altre vite na maneira que você vive. della maniera che tu vivi. E quando eu pensei que eu ia pregar naquilo que eu era cheio, E quando io ho pensato che andavo a predicare su quello che ero pieno, Deus me deu um tema de uma mensagem. Dio mi ha dato un tema di un messaggio, Limpando o interior pulendo l'interiore para uma maturidade exterior. per una maturità esteriore. Mas Paulo, você disse que ia pregar daquilo que você era cheio? Ma Sim. Paolo, tu avevi detto che predicavi di quello che eri pieno. Eu sou cheio de sujeira ainda. Io sono pieno di cose sporche ancora. Eu não me preocupo com a reputação. Io non sono preoccupato con la mia Eu procuro reputazione, ser como Jairo. ma io cerco di essere come A Jairo. Bíblia diz que Jairo era chefe de sinagoga. La Bibbia dice che lui era un capo della sinagoga E ele foi atrás de Jesus. e lui è andato dietro a Gesù. A reputação de Jairo estava La em sua jogo. reputazione era lì per gioco. Jairo corria atrás de Jesus sendo chefe de sinagoga. Jairo andava dietro a Gesù essere un capo della Sabe o sinagoga. que isso quer dizer? Sai cosa vuol dire É como um questo? muçulmano andar em uma igreja cristã. Come un musulmano venire in una chiesa É uma cristiana. reputação muito baixa È para una eles. reputazione molto bassa. Jairo loro. colocou em jogo a sua reputação. Jairo ha giocato con la sua E eu reputazione. coloco aqui a minha reputação em jogo. E io qui metto la mia in gioco. Porque eu não me preocupo com a minha reputação. Perché non sono qui a preoccuparmi con la reputazione. Porque se aquilo que eu falo as pessoas me julgarem, Perché se mi giudicheranno per quello che dico, isso significa que ela está no lugar menor que eu. questo significa che lei è ancora in un luogo più basso di me. Por isso, quando você sentir a presença de Deus de uma maneira Per questo quando sobrenatural, tu sentirai la presenza di Dio, não se preocupe com a sua reputação. non preoccuparti con la tua reputazione. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Non ti preoccupare con quello che penseranno. A Bíblia diz que La quando o Bíblia filho dice- pródigo se arrependeu, E quando il figlio prodigo si è pentito, ele disse: Pai, pequei contra os céus e contra lui ti. ha detto: Padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Prendimi anche per come uno dei tuoi O que é que impiegati. você entende com isso? Cosa capisci da questo? O filho pródigo não estava preocupado com o que o irmão pensava, e sim Il com o que figlio o pai non pensava. preoccupava per
per ciò che pensava il fratello, ma sì il padre. Por isso, quando você receber algo do Espírito Santo, Per questo quando tu riceverai qualcosa dallo Spirito, não se preocupe com quem está, não se preocupe com o irmão que está ao teu lado. non preoccuparti con quello che ha vicino a te, Se preocupe com o que o Pai pensa de ma você. preoccupati con quello che il padre pensa di te. Muitas vezes nós deixamos de receber algo do Senhor porque Tante temos volte vergonha. non riceviamo qualcosa dal Signore perché abbiamo vergogna, Mas Deus, Ele opera segundo a expectativa. ma Lui opera secondo le nostre aspettative. Eu falei domingo aqui na ministração do louvor Io nella domenica, nella lode, vi ho detto que uma coisa é a presença de Deus, che una cosa è la presenza di Dio, uma outra coisa é a manifestação da presença de Deus. ma un'altra cosa è il manifestare di Dio. E a manifestação da presença de Deus só vem por uma E la expectativa. manifestazione arriva tramite un'aspettativa. Aquele cego não estava na multidão, Quello cieco era in mezzo alla moltitudine, porém ele sabia que Jesus estava na multidão. però lui sapeva che c'era Gesù, Ou seja, Jesus estava naquele lugar. ossia lui era in quello luogo. Porém ele dizia: Filho de Davi, Però lui gridava, figlio di Davide, filho de Davi, figlio di tem Davide, compaixão de mim. abbia misericordia Jesus di falou: O me. que queres que eu te faça? E Gesù ha chiesto, cosa vuoi che io ti faccia? É óbvio que eu quero ver. Cos'era ovvio? Che lui tornasse a vedere. É óbvio que eu quero ver. È ovvio che voleva vedere. Sabe o que aquele cego queria? Sai cosa voleva quel cieco? Ele não queria só a presença, ele queria a manifestação da presença. Non voleva soltanto la presenza di Gesù, ma sì la sua E a manifestazione. pergunta que eu te faço: você quer a presença ou a E quello manifestação da che ti presença? chiedo, tu vuoi la presenza o la manifestazione della presenza? Quantos querem a presença ou a manifestação da presença? Diga: eu quero a presença. Io voglio la presenza. Diga: eu quero a presença. Dico sì, io voglio la presenza. Mas eu quero a manifestação da Ma voglio presença. anche la manifestazione della presenza. A manifestação da presença do Senhor só vem mediante o seu clamor. La manifestazione arriva quando tu cominci a gridare. E quando o Senhor falou comigo E quando Dio ha parlato a me sobre a questão de limpar interior para uma maturidade exterior, sulla questione di pulirsi dentro prima per poi una manifestazione di un cambiamento esterno, Deus me falou sobre algo que o homem entende de uma maneira espiritual. Dio mi ha detto su qualcosa che l'uomo capisce su un livello spirituale. Abra sua Bíblia em Apri la tua Bibbia 1 Coríntios capítulo 2, in versículo 1 14. Corinzi 2,14. Você tem italiano aí, não? Tem ali uma frase. Ou traduz, você pode traduzir para mim, tá? 1 Coríntios capítulo 2, 1 Corinzi 2,14. quando sente a presença do Senhor, diga amém. Quanti può sentire la presenza del Signore? Aleluia. Então manifeste dizendo aleluia, Allora di alleluia. glória a Deus. Gloria a Dio. A adoração ela é um exercício. L'adorazione è un esercizio. Você não me atrapalha se você disser glória a Deus e Non mi dai aleluia. fastidio se dici gloria a Dio, alleluia. Glória. Amém. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 Secondo diz assim: Corinzi 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas do Espírito de Deus, Chi non ha lo Spirito non accetta le cose dello Spirito di Dio, pois são loucura perché sono pazzie e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas e espiritualmente. non sono capaci di capire perché sono di un discernimento spirituale. Até aqui, até o 14. Fino al 14. Queridos, viver uma vida no Espírito, Fratelli, vivere una vita nello Spirito, nós precisamos entender noi dobbiamo capire que o nosso natural é uma sombra de uma realidade espiritual. che il nostro naturale è un riflesso del soprannaturale. A nossa vida natural é um reflexo de uma vida espiritual. La nostra vita naturale è un riflesso di una vita spirituale. Tudo que você faz na terra tem um senso espiritual. Tutto ciò che tu fai qui in terra c'è un significato nello A spirituale. Bíblia diz: o que é ligado na terra La Bibbia dice ciò che è legato in terra é ligado no è céu. legato anche in cielo. Tudo que você faz tem um senso espiritual. Tutto ciò che fai ha un significato A spirituale. todo tempo estamos adorando. Resta In saber a ogni quem? momento stiamo adorando. Resta saber a quem estamos adorando.
soltanto resta a sapere a chi. Quantos sabem para que Deus nos criou? Quanto di voi sapete per ciò che siamo stati creati? Para que Deus nos criou? Pode responder. Perché Dio ci ha creato? Sapete? Para que Deus nos criou? Perché Lui ci ha creato? Para ter comunhão com Para adoração, para Per ter comunhão. adorazione, per avere comunione. Deus nos criou para adorá-lo, para exaltá-lo. Dio ci ha creato per adorarlo. A realidade que nós vivemos La realtà che viviamo é uma sombra de uma realidade è un espiritual. riflesso di quello Deus te spirituale. criou para uma adoração. Dio ti ha creato per un'adorazione. A todo tempo estamos adorando. Resta In saber a ogni quem. momento stiamo adorando, basta sapere a chi. Por exemplo, se você está no seu trabalho e você se enraiva Un esempio, se tu sei lì al tuo lavoro e tu ti arrabbi e você xinga, e tu dici una parolaccia, você está adorando. tu stai adorando? Sim ou não? Sì o no? Tá não? Sì. Eu disse que tá, mas tá, viu, Lindinha? Tá adorando? Tá Tu adorando? stai adorando mentre Tá dici una adorando ao parolaccia, malvagio. ma sì al demone. Quando você está no seu trabalho e você solta aquele palavrão, Quando tu sei lì nel tuo lavoro e dici quella parolaccia, você está adorando. tu stai adorando. Porém, quando você vê que algo não está andando bem, Però quando tu vedi che qualcosa non va e bene você glorifica o nome e de tu dai Deus, un gloria a Dio, você também está adorando. e lì tu anche stai adorando. Porém, quando algo está andando de errado na sua vida Però quando qualcosa sta andando storto nella tua vita e você tenta resolver e tu provi a risolvere sozinho com a força do seu braço, da solo con la tua forza, você também está adorando lì anche stai adorando ao seu ego. al tuo io. A todo tempo estamos adorando. In ogni tempo stiamo adorando. A nossa vida natural é uma realidade, é uma sombra de uma realidade La espiritual. nostra vita naturale è un riflesso di quella spirituale. Por que Deus, quando mandou Samuel à casa de Jessé, Perché Dio quando ha mandato Samuele a casa di Jessé passou todos os filhos de Jessé. lui ha visto tutti i figli di Gesè. Porém ele disse: eu não vejo como um homem vê. Però lui ha detto io non vedo come vede l'uomo. E mandou buscar Davi. Allora ha chiamato Davide. Vocês sabem o que Davi estava fazendo? Voi sapete cosa faceva Davide? Davi estava Davide era Davi estava adorando e cuidando das coisas do seu pai. Davide era lì a pascolare e adorando. Davi, ele já era rei naquela posição de adoração. Lui era già un re in quella posizione di adorazione. Ele já estava ligando um sentido espiritual no seu campo natural. Lui stava già collegando il soprannaturale nel naturale. Para que você possa limpar o seu interior. Finché tu puoi pulire il tuo interiore. Para que venha uma maturidade exterior. Per arrivare a una maturità esteriore. Você precisa entender que tudo que você Tu faz é devi uma realidade capire che espiritual. tutto ciò che tu fai è una realtà spirituale. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta La vazia. Bibbia dice che la parola del Signore non torna vuota. Se você estudar o hebraico, querido, Se tu cominci a studiare l'ebraico, a língua hebraica é uma língua cantada. la lingua ebraica è una lingua cantata. Se você for um pouco mais atrás, Se tu torni indietro, você vai achar o aramaico. tu troverai l'aramaico. Se você for mais atrás Se ainda, tu torni ancora molto você vai dietro, achar o proto-hebraico. tu troverai il São potebraico. línguas cantadas. Sono lingue Sabe o cantate. que eu quero dizer com isso? Sai cosa vuol dire con questo? O que eu creio Quello che io credo que havia uma língua de falar com che Deus. c'era soltanto un linguaggio E di ela parlare con era em Dio. adoração. E era in adorazione. Aleluia. Glória. Glória. Com a corrupção do homem, Con la corruzione dell'uomo mudou a tonalidade. e ha cambiato la tonalità. L'esato. Nós precisamos entender o sentido espiritual de uma realidade natural. Noi dobbiamo capire il senso naturale di una realtà spirituale. Eu falo com a minha esposa fala assim: você viaja na Io maionese. dico alla mia moglie, ma lei mi dice, ma tu sei pazzo?
Tem hora que eu hoje de manhã eu estava conversando, hoje de manhã eu peguei o violão cedinho, 6 horas da manhã. Stamattina però ho preso la chitarra alle 6 del mattino E eu ali conversando com ela já começo a e falar. lì parlando con lei comincio già ad adorare. Porque o nosso problema, sabe qual que é? Perché il nostro problema Que a gente acha que algo espiritual só está dentro da igreja. è che noi vediamo che lo spirituale è soltanto dentro la chiesa. Volto a dizer, então assim eu sou mais santo do que vocês? Allora io sono più santo di voi. Não, só porque eu moro aqui. Io abito qui, non sono più santo di voi. Querido, tudo que você faz tem uma realidade espiritual. Tutto ciò che tu fai ha una realtà spirituale. Tudo. Tutto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Prima Corintesi 13:11. Deus pede algumas coisas que ainda carregamos quando éramos novos convertidos. Dio ci chiede qualcosa ancora che noi portiamo dentro da quando eravamo nuovi convertiti. Onde que é pra mim? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Prima Corintesi 13:11. Quando a gente era convertido, Quando noi eravamo convertiti, nós éramos meninos eravamo ancora bambini, espiritualmente. spiritualmente parlando. Segundo aos Coríntios, não primeiro. No, secondi, non prima Corintesi, scusate, seconda Corintici 11, Quando eu era 13 e 11. 13:11. Só para ver se vocês estavam ligados. Quando eu era Não é menina? com isso, quando É eu era primeiro. bambino, pensava como... Isso, 1 Coríntios, só para ver se vocês estavam atentos. Era solo per vedere se eravate attenti, ma è prima Corintici, Corintis, Zi, Corinthians. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: 13:11. Quando eu era menino, Quando io ero bambino, falava como menino, parlavo come un bambino, pensava como menino, pensavo come un bambino, raciocinava como menino. ragionavo come un bambino. Quando me tornei homem, Però quando sono diventato uomo, deixei para trás as coisas de menino. ho lasciato indietro le cose da bambino. Queridos, nós, quando nos convertemos, Quando noi ci convertiamo, nós achamos que tudo é espiritual. noi pensiamo che tutto è spirituale. E por que a gente perde isso? E perché perdiamo questo? Por que a gente deixa escapar? Perché lasciamo scappare questo? Só que em contrapartida, só que no outro lado da moeda, In contrapparte, Però in controparte, nós somos meninos espiritualmente. siamo ancora bambini spiritualmente. Nós com tudo nos ferimos. Com tudo nos ferimos. Ah, ci feriamo con tutto. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, io uscirò dalla chiesa. Fulano não me deu a paz do Senhor. Ah, ma quello fratello lì non mi ha salutato con la pace. Ah, porque o pastor passou, nem me cumprimentou. Ah, perché il pastore si è avvicinato, però non mi ha detto Eu vou niente. embora dessa Ah, igreja. io uscirò di questa chiesa. Ah, porque o louvor não toca nenhuma música que eu gosto. Ah, perché la lodi non sono niente che a me piace. Eu vou embora dessa igreja. Io andrò via di questa Eu não chiesa. sinto a presença de Deus quando o louvor canta. Io non sento la presenza di Dio quando la lode suona. Eu acho que eles estão com um problema espiritual. Acho che loro hanno un problema spirituale. Porque eu não sinto a presença de Deus quando o louvor canta. Perché io non sento la presenza di Dio mentre c'è la lode. Eu não sinto a presença de Deus quando o pastor prega. Io non sento niente quando il pastore predica. Eu acho que o pastor está com problema Ah, mi espiritual. sa che il pastore ha un problema spirituale. Eu vou sair dessa igreja e vou é pro mundo. Ah, io uscirò, andrò al mondo. Isso é coisa de menino. Queste cose da bambino. Isso é coisa de criança. I bambini fanno così. Isso é coisa de bubu dadá. Queste cose di bubu dadà. Nós precisamos crescer. Dobbiamo crescere. Com tudo se fere. Con tutto si ferisce. Ah, eu não gostei desse clipe seu aí. Ah, non mi è piaciuto questo tuo orecchino, Fernando. Agora ela vai largar o microfone e ir embora da igreja. Adesso non traduco più. Queridos, nós precisamos crescer espiritualmente. Dobbiamo crescere spiritualmente. Nós precisamos entender Dobbiamo capire que quando somos meninos, che quando noi siamo bambini, pensamos como meninos, pensiamo come bambini, agimos como meninos, agiamo come bambini, raciocinamos como meninos. ragioniamo come bambini. Porém, é hora de crescer. Però è il momento di crescere. Deus, quando chamou Davi para matar Golias, Dio quando ha chiamato Davide per uccidere Golia,
Davi matou Golias com o quê? Davide con che cosa ha ucciso Com uma Golia? funda? Con una pietra. Una fionda. Fionda. Era una pietra? Uma pedra, usou uma funda, però tinha uma pedra ali dentro. Sì, è con una pietra. Davi quando matou Golias, Davide quando ha ucciso Golia, ele matou com uma pedra. lui ha ucciso Golia con una pietra. Só que Deus chamou Davi agora para guerrear com espada. Però adesso Dio sta chiamando Davide per Não guerreggiare é con una mais, não spada, é mais com a ma pedrinha. non con una pietra. Deus está te chamando agora para guerrear com Dio espada. ti chiama adesso per guerreggiare con una spada. Sair desse nível de meninice. Esci da questo livello di bambino. De ai, ninguém me cumprimentou. Ah, ma nessuno mi ha Ah, salutato. porque o louvor não está do jeito que Ah, eu perché queria. la lode non è come piace a me. Isso é desculpa de crente desviado. Questa è una scusa di quello che è già nel mondo. Nós precisamos amadurecer. Noi dobbiamo maturarci. Porém, quando eu saio da meninice, Però io quando esco dal bambino, eu entro numa adolescência espiritual. io entro in un'adolescenza spirituale. Aí eu começo já a pôr meu cabelo e E lì tal. comincio già. E aí, pastor, eu acho que isso aí não tá legal, isso aí não. hein? Pastor, penso che questo non va bene, É esse, sabe? sabe? Esse louvor aqui tem que mudar o La negócio. lode deve cambiare, pastore. Isso é uma adolescência espiritual. Questa è l'adolescenza spirituale. Quer fazer tudo do seu jeito. Vuole fare tutto a modo suo. Chega aqui, pastor, tem que pôr essa estufa com a cara pra parede. Pastore, dobbiamo girare la stufa, Porque assim não tá bom. perché così non mi piace. Pastor, a bateria tem que vir pra cá, porque Pastore, não la tá bom. batteria è qui, perché lì non va bene. Pastor, você tem que falar mais baixo. Pastore, non devi urlare troppo. Paulinho, você grita muito. Paolo, ma tu urli troppo. Isso é uma adolescência espiritual. Questa è l'adolescenza spirituale. O adolescente espiritual, Un adolescente spirituale, ele começa a achar que tudo tem que ser do jeito dele. lui comincia a pensare che tutto deve essere a modo Ele suo. acha que tudo só gira se ele fizer. Lui pensa che tutto gira quando lui fa. O adolescente espiritual, L'adolescente spirituale, ele acha que as coisas só vão por causa do conhecimento dele. lui crede che le cose funzionano solo perché lui ha una A conoscenza. adolescência espiritual L'adolescenza spirituale começa a criar suas turminhas. comincia a creare i suoi gruppetti. A adolescência espiritual L'adolescenza spirituale começa a criar o seu fermento. comincia a creare il suo Lieve. lievito. Você viu o batom da Letícia? Hai visto il trucco di Letizia? Mas que coisa feia. Che è brutta, né? Como é que sobe o louvor desse Ma jeito? come mai? Basta, me ne vado. Você viu olha o jeito que o Raul senta? Tu hai visto come Raul si siede? Sabe o que eu vou fazer? Sai cosa farò? Essa igreja está tudo desviada. Questa chiesa non va bene. Aí eu começo a falar aqui. Ah, io comincio a parlare qui. Você viu o cabelinho do pastor assim? Tu hai visto il pastore che fa così con i capelli? Você acha que isso é de Deus? Tu pensi che questo era Dio? Você viu aquele irmão ali que Hai visto quella sorella lì? fica só caladinho. Che è zitta, sta zitta, non parla niente. Acha que é melhor que os outros. Pensa che sia melhor degli altri. O adolescente espiritual, ele L'adolescenza começa, spirituale comincia a fare zinzagne. parece uma zanzara. Sembra una zanzara. Fica aqui, Pungi qua, suga o sangue dali, prendi il sangue lì, vai aqui. vieni qua. Só que esqueça que a zanzara vem a mão de Deus. Però dimentica che la zanzara è qualcuno pesa la mano. Cuidado com a adolescência espiritual. State attenti con l'adolescenza spirituale. Cuidado com a adolescência que vai matando você e vai matando outros. Stai attento con l'adolescenza che uccide a te e gli altri. Cuidado com o fermento de fariseu. Stai attento con il lievito di fariseo. No início da mensagem eu disse: Nell'inizio della predica vi ho detto limpeza interior una pulizia para uma interiore maturidade exterior. per una maturità esteriore. Queridos, muitas vezes Fratelli, tante volte eu fui menino espiritual, io sono stato bambino spirituale, fui adolescente espiritual. adolescente spirituale, Se não sou ainda, magari sono ancora. eu preciso mudar em muitas coisas. Devo cambiare in tantissime cose. Existem pessoas que é ladrão de inocência. Ci sono persone che ladri di Sabe- innocenza. Sabe o que é ladrão de inocência? Sai cos'è un ladro di innocenza? Eu tenho no meu coração uma postura sobre a Letícia. Io ho nel mio cuore una postura su Letizia. Aí Fernanda, conhecendo Letícia lá Allora em Fernanda, fundo, che conosce bene Letizia, chega pra mim
arriva da me e começa a falar algumas coisas da e Letícia. comincia a parlare di Letizia. Eu tenho uma visão inocente sobre a Io Letícia. ho una visione innocente su E a Letizia. Fernanda começa a descer o bambu na E Letícia. Fernanda comincia a parlare di Letizia. Sabe o que acontece? Sai cosa succede? Ela está roubando a minha inocência em relação a Lei Letícia. sta rubando la mia innocenza verso Letizia. Sendo que o papel dela é proteger a Letícia. Essendo che il suo compito dovrebbe essere proteggere, Abraçar a causa da Letícia. abbracciare Letizia. Por mais que ela não concorde muito com algumas coisas. Anche se lei non va d'accordo su tante cose con Mas ela Letizia, tem que abraçar a causa da ma lei deve Letícia. proteggere Letizia. Mas muitas vezes Ma tante volte somos ladrões de inocência. siamo ladri di innocenza. Quantas vezes eu fiz isso? Quante volte io ho fatto Fui questo? adolescente Sono espiritual. stato adolescente spirituale. Fui ladrão de Sono inocência. stato ladro di Coloquei um innocenza. inferno dentro das Ho pessoas. messo un inferno dentro le A persone. pessoa tinha uma visão celestial sobre aquela pessoa. La persona aveva una visione celestiale sull'altra Mas persona. eu coloquei um inferno Ma dentro io ho dela. messo un inferno Eu dentro quella. roubei a inocência Ho dela. rubato la innocenza di quello. Cuidado com essa adolescência Stai espiritual. attento all'adolescenza spirituale. Isso mata. Questo uccide. Mata você Questo uccide a te e mata aqueles que estão perto de e você. anche quelli che sono vicino a te. Toda atitude natural Ogni attitudine naturale é uma sombra da realidade è un espiritual. riflesso della realtà spirituale. Será que eu cresci espiritualmente ou sou um anão? Io sono cresciuto spiritualmente o sono ancora un nano? Existe um princípio que acontece dentro da igreja Esiste un principio che succede dentro la Chiesa. de ananismo espiritual. Dinanismo. Di nanismo spirituale. A pessoa não cresce, cara. La persona non cresce. Quantos têm mais de 2 anos de convertido aqui? Chi di qua ha più di 2 anni di convertiti? Mais de 3 anos? Più di 3? Mais de 4? Più di 4? 5? 5? 6? 6? 7? 7? 10? 10? Então prepara o lombo que você vai tomar chicote. Allora vi bastonerò. Queridos, Fratelli, o ananismo espiritual il nanismo spirituale é uma passividade è una passività que muitas vezes a gente não percebe. che noi non capiamo. A minha esposa La mia moglie um dia chegou para mim, è arrivata da me un giorno, quando a gente casou, quando ci siamo sposati, logo no início do nosso casamento. nell'inizio del nostro matrimonio. Ela disse, eu sentava na mesa, eu comia que nem um animal. Io mangiavo come un animale quando andavo al tavolo. Hoje eu como 2. Oggi mangio come 2 animali. No, scherzo. Brincadeira. A minha esposa falava assim, eu tinha o princípio de orar antes de comer. La mia moglie mi diceva, io avevo il principio di pregare prima di mangiare. E aquilo me envergonhou. E quello lì sono rimasto così un po' invergognato. Porque eu vivi no ananismo espiritual. Perché ho vissuto in un nanismo spirituale Que eu não conseguia ver o senso das coisas che espirituais. io non riuscivo a vedere il senso delle cose spirituali. Como eu disse antes, Come vi ho detto o prima, problema é que a gente acha que é espiritual só o que está dentro da igreja. il problema è che noi vediamo lo spirituale soltanto dentro la chiesa. O pastor está pregando, Il pastore è lì che predica, vê a boca seca do pastor. il pastore è lì con la bocca secca, A mulher vê a boca seca do pastor, la moglie vede che la bocca è secca del pastore vai correndo, pega uma água pro pastor. e vai lì e prende l'acqua al pastore Traz água pro pastor. e porta l'acqua al O pastore. banheiro está sujo da igreja. Il bagnino della chiesa è sporco. Ela vai e limpa o banheiro da igreja. Lei va e pulisce il bagno della chiesa. O pavimento da igreja está sujo. Il pavimento della chiesa è sporco. Ela vai e limpa. E lei va e A pulisce. cadeira está desorganizada. E le sedie sono tutte in Ela disordine. vai e organiza. Lei va e mette a posto. Só que quando o marido em casa pede um café, Però quando a casa il marito chiede un caffè, ela diz, vai fazer. e dice, ma vai a fare? Que espiritualidade é essa? Che spiritualità è questa? Isso é crescimento espiritual ou ananismo? Questa è una crescita spirituale o il nanismo?
O cara chega dentro da igreja, l'uomo arriva in chiesa, não, porque eu quero ministrar um louvor. no, perché oggi ministrerò la Porque eu lode, quero pregar a perché palavra. oggi predicherò la Porque eu parola, quero tocar a perché bateria. io suonerò la batteria. Só que quando a mulher Però quando la moglie está com dificuldade de caráter, ha una difficoltà di ele carattere, fala, eu não aguento mais essa mulher. lui dice ma io non la sopporto più. Ele nunca é o primeiro a chamar para orar. Lui non è mai il primo a chiamarla Tem per uma reunião de pregare. oração na igreja. C'è una riunione di preghiera in chiesa. Ele diz, vai você, mulher, porque você olha melhor que Lui eu. dice vai tu moglie perché tu prega meglio di me. Toma a tua postura de sacerdote, Prendi macho. la tua postura di sacerdote. Não é postura de homem, é de Ma non sacerdote. di uomo, ma sì di É sacerdote. muito diferente. È molto diverso. A postura de um homem, La postura di un uomo, ainda que seja espiritual, anche che sia ele spirituale, vem e traz comida para dentro de casa. lui viene e porta Provvigione. cibo dentro casa. Ele paga a luz. Lui paga la luce, Ele paga o gás. paga il gas, Ele paga a água. paga l'acqua. Só que quando diz no quesito espiritual, Però quando andiamo dalla parte spirituale, ele não se posiciona para orar pela esposa. lui non ha una posizione di pregare per la moglie. Queridos, eu não falo isso porque eu estou com o microfone na mão, porque eu não preciso disso. Fratelli, io non vi dico questo perché ho il microfono in mano. Eu não brigo por púlpito. Io non litigo per Porque predicare, quem briga por púlpito é porque não tem altar. perché chi litiga per il pulpito è perché non ha un altare. Porém, eu digo isso, querido, com toda a propriedade no reino do Espírito. Però vi dico questo con ogni proprietà nel regno dello spirito. A minha esposa, eu canso de ouvir da minha esposa, você Io- é o meu pastor. Io sono stanco di sentire dalla mia moglie, tu sei il mio pastore. Você é o meu pastor. Tu sei il mio pastore. Para eu ser um pastor para ela, eu não preciso de um título de pastor. Per essere un pastore a lei non ho bisogno di un titolo. Eu tenho que pastorear ela. Io devo pastoreare Eu lei. preciso ouvir ela. Io ho bisogno di sentirla. Porque eu escuto todo mundo da igreja, mas quando a minha mulher começa a falar, eu não quero ouvir. Io sento tutti della chiesa, però quando la mia moglie inizia a parlare io non la voglio sentire. Que pastor que eu sou. E che pastore Que sono? pregador que eu sou. Che predicatore sono? Queridos, isso é um ananismo Questo è espiritual. un nanismo spirituale. Eu já vou acabar. Io sto per finire. Será que realmente eu cresci ou estou no ananismo espiritual? Sono cresciuto o sono ancora nel nanismo spirituale? Nós temos que crescer no Senhor para Noi que, dobbiamo crescere nel Signore Ele te dê a herança, o chamado. finché Lui ti possa dare l'eredità, la chiamata. Porque em Cristo somos mais do que Perché vencedor. in Cristo siamo più che Porque vincitori. em Cristo somos mais do que vencedor. Perché in Cristo siamo più che vincitori. Porque em Cristo somos mais do que Perché in vencedor. Cristo siamo più che Porque vincitori. em Cristo somos mais do que Perché in vencedor. Cristo siamo più che vincitori. Eu vou te explicar o que é mais do que vencedor. Talvez você tenha Ti escutado muito spiegherò isso. cos'è più che vincitore. Vem cá, Ricardo, você que é Vieni grande. qua Riccardo. Vem cá. Può essere un altro? É bom que você parece o Golias. Bello perché tu sembri Golia. Prima da Vem, cadê o Gabriel? Gabrielito, Tá no fundo, né? Mas beleza. Pode ser você, Steve. Vem cá. vieni qua Steven. Você vai entender o que é mais do que vencedor. Tu capirai adesso cos'è più che vincitore. Ok. Letícia, vem cá, fazendo favor. Depois você pega essa água. Quando você casar, eu sei que você faz um café com seu marido, que você é servo. Né? Aqui, vem cá. Aqui está Qui è a mulher dele. la moglie di Riccardo. Por exemplo, tá? È un esempio, eh? Não é uma realidade espiritual, não, ainda não. Aqui está a mulher dele. Qui è la moglie di Aqui é Riccardo. Ricardo. Qui Riccardo. Aqui é o inimigo do Ricardo. Qui è il nemico di Riccardo. Entenda o que é mais do que vencedor. Capisci cos'è più che vincitore? Esse inimigo do Ricardo Questo che è il nemico di Riccardo começa a lutar com o Ricardo. comincia a lottare con Riccardo. Luta. Lutta con Riccardo. Tá lutando. Loro stanno lottando. Ok, o Ricardo venceu. Riccardo ha vinto. O que ele é? Cos'è che lui è? Vencedor. Hã? Cosa lui è? O que ele é? Cosa che è lui? Ele é vencedor. Lui è un vincitore. E o que ela é? Più che vincitore. Cos'è lei? Amém, tá espiritual. O que ela é? Cos'è lei? Mais do que Più vencedor. che vincitora. Aqui é Jesus. Qui è Gesù. Aqui é a igreja. Qui è la Chiesa. Nossa igreja somos mais do que vencedores. Mais do que Più vencedores. che vincitori. Obrigado. Grazie. Amém.
Nós precisamos entender Noi dobbiamo capire o que é ser mais do que vencedor. cos'è essere più che vincitore. Sacerdote, pelo amor de Deus. Sacerdote, per l'amor di Dio. A sua esposa está gritando pro governo, La sua moglie sta urlando per un governo. mas você não toma posição. Però tu non prendi una posizione. Antes de eu ser um pregador aqui, eu tenho que ser na minha Prima casa. di essere un predicatore qui, devo essere a casa mia. Toda submissão de uma mulher está ligada a uma responsabilidade de um homem. Una sottomissione di una donna è collegata a una autorità di un uomo. Sabe por que muitas vezes a mulher não se submete ao esposo? Sai perché tante volte la tua moglie non si sottomette a te? Porque não tem uma responsabilidade. Perché non ha una responsabilità. A mulher, ela pede para trocar a luz. La moglie ti chiede di cambiare la luce. Eu pego a cadeirinha do pastor. Io prendo la sede del pastore. A mulher pede para trocar a luz. La moglie ti chiede di cambiare la luce. Fica uma semana. Dopo una settimana, Fica 2 semanas. 2 settimane, E ele não troca. e lui non cambia Ele niente. não pega essa responsabilidade. Non prendi questa responsabilità. Vai entendendo no espírito. Comincia a capire nello spirito. Vai pegando no espírito. Comincia a prendere nello spirito. Ele não está nem aí para essa responsabilidade de trocar essa se ne luz. frega della responsabilità di cambiare la A luce. mulher o que faz? Cosa fa la donna? A mulher sobe na cadeira La donna si prende la e sedia começa a trocar a e luz. comincia a cambiare la luce. Sabe o que isso acontece? Sai cosa succede? Ela está na cadeira. Lei è nella sedia. A mulher agora começa pouco a pouco La donna adesso comincia piano piano a assumir uma responsabilidade que não é dela. a assumere una responsabilità che non è sua. Entenda, a mulher não nasceu para governo, La- goste você ou não. Capisci? L'amore non è nata per governare. Deus, quando criou o homem, Dio quando ha creato l'uomo, ele disse para o homem, lui ha governe. detto governi. Quando ele criou a mulher, ele disse, auxilie. Quando lui ha creato l'amore ha detto dai aiuto. Sabe por quê? Que muitas vezes, Sai perché tante volte, queridos, eu quero deixar bem claro vi aqui, voglio lasciare molto chiaro, não que eu seja contra que uma mulher lidere algo. io non sono contro che una donna Muito pelo governi contrário. qualcosa. Muito pelo contrário. Minha líder de louvor é uma mulher. Proprio per il contrario, la mia leader di lode è una donna. Sabe por que eu digo minha líder de Ma sai louvor? perché io dico mia leader? Porque há um senso espiritual nisso. Perché c'è un senso spirituale Se in eu não questo. me submeter à visão Se io non dela, mi sottometto nella sua visione, eu vou ter problema no meu io ministério. avrò problemi nel mio Mas ministero. não é que ela vai me colocar fora do Ma ministério. non che lei mi butterà fuori. No campo espiritual, Nel livello spirituale, isso vai me trazer problema. questo mi porterà problemi. O homem, quando não se posiciona, L'uomo quando non prendi a mulher posizione, fica gritando pro governo. la moglie urla per Então governo. ela senta na cadeira. Allora lei siede nella sedia. Ela senta na cadeira do sacerdócio. Lei si siede nella sede del sacerdozio. Existe um movimento no Brasil E in Brasile c'è un muovere que diz mãe de joelho, che dice la madre che si inginocchia, homem, ou mãe de joelho, filhos de pé. madre di ginocchio, figlie in piedi. Me perdoe, mas eu acho errado. Scusate, ma io trovo sbagliato questo Deveria testo. ser homens de joelho, filhos de pé. Cosa doveva essere? Uomo di ginocchio, figlio in piedi. Nós precisamos parar com essa ideia Dobbiamo fermarsi con questa idea que a mulher tem que orar porque ela é intercessora. che la moglie deve pregare perché lei deve intercedere. A mulher ela é intercessora sim. La moglie sì, è una Só que o intercessore, homem é o sacerdote. però l'uomo è il sacerdote. Você tem que pegar o sacrifício da sua esposa Tu devi prendere il sacrificio della tua e sposa levar diante de e Deus. portare dinanzi a Dio. A esposa grita pro governo. La tua moglie urla per il governo. Você ainda está na cadeira, mulher. Tu moglie sei ancora seduta sulla Só que sedia. agora o homem pega uma posição sacerdotal. Però adesso l'uomo prende la posizione sacerdotale. Só que a mulher não quer sair da cadeira. Però la moglie non vuole uscire dalla sedia. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Sai querido? cosa voglio dire con questo? A mulher está orando, Senhor, La moglie sta pregando, Signore, que meu esposo tome a posição de che il sacerdote. mio marito prenda la posizione di sacerdote. Aí agora ele começa a pegar as responsabilidades. Adesso lui comincia a prendere la responsabilità. Agora ele começa a pegar as responsabilidades espirituais. Allora lui comincia a prendere le responsabilità spirituali. Agora ela começa a brigar com o marido. E allora la moglie inizia a litigare con il marito. Ela começa a dizer, Senhor, vem com a verdade do teu reino. E lei comincia a dire, Signore, venga con la verità del tuo regno. Aí vem o homem e diz assim, me Allora perdoe. l'uomo
arriva e dice mi perdoni, eu pequei com pornografia. io ho peccato con la pornografia, Aí ela quer matar o marido. allora mi vuole uccidere il marito. Ele está querendo voltar para o lugar dele. Ele sta cercando di ritornare al suo posto. Agora cabe a você, mulher, Adesso tocca a te, moglie, sair da cadeira uscire dalla sedia para que o sacerdócio finché il sacerdote reine sobre regni aquela casa. su quella casa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quanti riesce a capire? Dice a me. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quanto riesce a capire? Isso também é libertação. Questa è liberazione. Amém. Nós precisamos entender, querido, Noi dobbiamo capire, fratelli, que Deus che Dio fala conosco nas pequenas coisas. ci parla nelle piccole E cose nós temos que amadurecer. e che noi dobbiamo maturare. Muitas vezes nós oramos Tante volte noi preghiamo para de repente sair uma influência maligna de uma pessoa. per uscire un demone di una persona. Porém, se você não entender Però se tu non riesci a que capire você precisa mudar alguns che tu princípios, devi cambiare qualche a principio. Bíblia diz que aquele demônio volta La Bibbia dice che quel demone torna e porta mais e 7. torna ancora con 7 in più. Querido, nós precisamos amadurecer. Noi dobbiamo maturare. Deus, Ele quer dar uma herança para você. Dio ci vuole dare un'eredità. A Bíblia diz em Gálatas, que eu não preciso abrir, a Bíblia diz em Gálatas La Bibbia capítulo dice in 4, Galati 4, versículo versetto 1, 1, que o herdeiro, che l'erede, se não for maduro, se non è maturo, não passa de um escravo. non passa di uno Sabe o que eu schiavo. estou querendo dizer com Sai cosa isso? voglio dire con Se questo? você não amadurecer, Se tu non maturare, se Deus te der um ministério, se Dio ti ha dato un ministero, você vai ficar escravo daquele tu ministério. sarai schiavo di quel ministero. Você não vai servir a Deus. Tu non servirai a Dio. Porque se você vem na igreja por serviço, Perché se tu vieni in chiesa per un servizio, você não entendeu que você é filho. tu non hai capito che tu sei figlio. Você entendeu que você é escravo. Tu hai capito che sei uno schiavo. E Deus, Ele quer mudar essa realidade na sua vida. E Dio vuole cambiare questa realtà nella Deus, tua Ele quer te vita. tirar de uma escravidão espiritual. Lui vuole toglierti della schiavitù spirituale. Deus, Ele quer que você amadureça. Lui vuole che tu maturi, Esteja sensível ao Espírito. Tudo sia que você sensibile allo fizer. spirito. Tutto ciò che tu fai. Um dia eu falei para uma pessoa. Un giorno ho detto a una persona, Eu estava andando dentro do carro com o cinto io ero in macchina con la cintura e ele estava sem cinto. e la persona era senza la Quando cintura. ele viu a polícia, Quando lui ha visto la ele polizia, colocou o cinto. lui subito ha messo la E eu cintura. perguntei para ele: E io ho detto a lui, o que barra seus impulsos é uma lei? cosa che frena i tuoi impulsi sono delle leggi? Se o que barra o seu impulso é uma lei, Se ciò che frena i tuoi impulsi è una legge, você não tem relacionamento. tu non hai una relazione. Eu vi Deus naquilo. Io ho visto Dio in quello. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode La achar, Bibbia dice cercate Dio mentre si può trovare, e invocai enquanto está por perto. chiamatelo mentre Lui è vicino. Então entenda uma realidade Allora espiritual. capisci una realtà spirituale. Talvez você não tenha percebido. Magari tu non hai ancora capito. Quando nasce uma criança, Quando una bambina nasce, todo mundo diz: ai, é cara do pai. tutti dicono, ah, come sembra il padre. Parece realmente pai. Sì, ma sembra veramente il padre? Alguns traços tem. Magari qualche somiglianza ha. O menino nasce com a cara de joelho Il bambino quando nasce con una faccia da ginocchio e a gente fala assim: é a cara do pai. e noi diciamo, ah, ma come si assomiglia al padre? Seja sensível ao Espírito. Ma sia sensibile allo spirito. Ele começa a parecer com o pai Lui comincia ad assomigliare il padre quando ele começa a crescer quando lui comincia a crescere. e ele vai crescendo E lui comincia a e crescere as pessoas começam a identificar. e le persone cominciano a Você é identificare. filho de Antônio de Tu Casuzinha. sei figlio di Giovanni. Você é filho de Antônio de Casuzinha. Tu sei figlio di Giovanni di non so come. Porque Antônio Casimiro. eu cresci e tornei-me parecido com o... Perché lì sono cresciuto e ho assomigliato il padre. Isso é uma realidade espiritual. Questa è una realtà spirituale. Quando nós crescemos, nós nos tornamos parecidos com o Pai. Quando noi cresciamo ci assomigliamo al padre E nós só conseguimos crescer
e noi cresciamo soltanto buscar a maturidade espiritual, cercare una maturità quando spirituale, nós damos para Ele um tempo de qualidade, quando noi diamo a Lui un tempo di não qualità, basta ter um compromisso com Deus. non basta avere un compromesso con Você Dio, tem que dar um tempo de qualidade para tu Deus. devi dare un tempo di qualità a Lui, Você tem que dar um tempo de qualidade tu para devi dare Deus. un tempo di qualità a Lui. Não, parece uma heresia. Sembra eresia, Não leia a Bíblia. non leggete la Bibbia. Nenhum lugar da Bíblia vai dizer assim, leia a Bíblia. In nessun posto della Bibbia vi dirà leggete la Bibbia. Eu particularmente nunca encontrei. Io ho mai trovato. A Bíblia fala medite. La Bibbia dice meditate, Medite nessa palavra. meditate su questa Dia parola, e noite. giorno e notte. Dia quando as coisas estão andando bem. Giorno quando le cose vanno bene, Você tem a palavra. tu hai la parola. Noite quando as coisas estão andando Notte ruins. quando le cose vanno male, Você tem a palavra. tu hai la parola. Quando você começa a se aproximar de Deus, Quando tu cominci ad avvicinarti a Dio, Deus te começa a dar um óculos espiritual. Dio comincia a dare un occhiale Que spirituale, tudo que você lê, che tutto ciò che tu Deus leggi, te traz algo espiritual para você. Dio porta qualcosa spirituale. O que você fizer lá fora, Quello che tu farai fora fuori, da igreja, fuori dalla chiesa, Deus te traz a uma realidade Dio ti espiritual. porta una realtà spirituale. Quando eu busco a palavra de Deus Quando io cerco la parola di de uma Dio, forma que tem que mudar a minha di vida, una maniera che deve cambiare la mia então eu vita, começo a me converter na allora io palavra. comincio a convertirmi nella parola. Por que muitas vezes nós dizemos assim, se você pode, levanta suas mãos? Perché tante volte noi diciamo, se tu puoi alzi le tue mani. Porque a gente sabe da importância de uma expressão de adoração. Perché noi sappiamo l'importanza dell'espressione di adorazione. O que você faz naturalmente repercute na vida Quello che espiritual. tu fai nel naturale, succede qualcosa nello spirituale. Você precisa dar um tempo de qualidade para E Deus. tu hai bisogno di dare un tempo di qualità a Se você Dio. não dá um tempo de qualidade para Ele, Se tu non dai un tempo di qualità a não, Lui, não tem como você amadurecer non espiritualmente. c'è come tu maturare spiritualmente. Aí, se alguém fala uma coisa para você, Allora se Dio dice qualcosa a te, se qualcuno dice qualcosa a te, você se enraiva fácil. tu diventi arrabbiato velocemente. Você se encontra presa fácil. Tu ti trovi preso facilmente. Porque não amadureceu. Perché non sei maturo. Naquela área você ainda não é In maduro. quell'area ancora tu non sei maturo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quanto riesci a capire? Dice amém. Glória a Deus. Queridos, se você pode, coloque de pé. Se tu puoi mettiti in piedi. Queria chamar a equipe de louvor. Volevo chiamare il gruppo di lode.